Bom dia! É muito bom estar com vocês aqui. É muito bom chegar no Rio e encontrar o Rio 10 graus acima de Friburgo, tá? Eu gosto, quando eu e a Ana Maria gostamos quando amanhece em Friburgo, né, com 6 graus, que nós ainda estamos debaixo do cobertor. Então a gente se prepara psicologicamente para sair da cama. E não é só nós que temos dificuldade de sair da cama, né? O Bispo Francisco ama a Mel é uma cachorrinha que nós temos, uma Yorkshire. Até a Mel tem dificuldade de levantar a gente, mas tem sido interessante viver esse frio. Eu sei que o assunto desse tempo, desse mês, é sabedoria. Tivemos há poucos dias, no final de semana passada, a celebração, e onde o Bispo Robinson lançou esse livro, O Segredo da Sabedoria. Desde quando eu fui convidado para estar aqui, eu fiquei pensando sobre o que falar sobre sabedoria. O que falar? E orando, quando Deus colocou no meu coração o que falar, eu comecei a orar para que ninguém pregasse o que eu ia falar. Ana Maria fazendo outro dia o estudo de célula, eu falei, se você não pode colocar esse versículo, é a minha pregação. Ela queria, fomos fazer uma live, ela falou assim, se você não pode falar sobre isso, é a minha pregação, é a minha revelação. Então tem horas que você tem que brigar pela sua revelação, tá? Para que o outro não tome conta da sua revelação. Mas eu quero que você também entenda que aquilo que eu vou compartilhar é um dos princípios da vida cristã que eu aprendi com 20 anos de idade. Eu tenho 37 anos de vida cristã. E eu aprendi esse princípio com 20 anos de idade, através de uma missionária da Jocum, Jovens com uma Missão, chamada Joy Dawson. Essa mulher esteve no Brasil, trabalhando muito sobre este assunto que eu vou compartilhar e que eu dei como tema, o princípio da sabedoria. Esse é o tema da nossa conversa, o princípio da sabedoria. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 111, versículo 10. Salmo 111, versículo 10. No Salmo 111, versículo 10, você vai encontrar a seguinte verdade: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Fala comigo, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Isso quer dizer que a sabedoria começa com o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aí ele fala, revelam prudência, olha isso, revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. E aí quando você entra, né, se você teve a curiosidade já de ler esse livro, de começar a folhear esse livro, você vai ver que sabedoria vem da palavra grega que está lá no Novo Testamento, Sofia. E essa palavra significa capacidade de discernimento. É interessante que Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, ele fala de 3 tipos de homem: o homem espiritual, o homem natural e o homem carnal. E ele vai dizer que o homem espiritual é aquele que tem a capacidade de discernir todas as coisas. Então, assim, como a pastora Cláudia pregou no domingo, falando sobre a mente de Cristo, quando eu e você temos a mente de Cristo, nós temos a capacidade de discernir todas as coisas. Sofia, a sabedoria é a capacidade de discernimento, é a capacidade de perceber detalhes, é a capacidade de descobrir códigos. Existem muitos códigos na Bíblia, né? Você pode até lembrar daquele filme Código de Davi. É Código de Davi, o filme? Da Vinci. Código de Da Vinci. Existem muitos códigos na Bíblia. Sabe aquelas verdades da Bíblia que você lê há anos e de repente, meu Deus, eu não tinha percebido que era isso. Deus traz uma revelação, traz uma luz, traz um entendimento, e aquilo gera fé no seu coração, e aquilo queima o seu coração, e isso é o descobrir dos códigos de Deus. Agora eu sei que você pode estar curioso, e você vai aguentar um pouquinho mais a sua curiosidade, para definir o que é temor do Senhor. Mas antes de definir o que é temor do Senhor, eu quero dar para você algumas promessas
para aqueles que temem ao Senhor. Se você for fazer um estudo sobre o temor do Senhor, você vai descobrir que está atrelado a esse princípio várias promessas. Primeiro, uma promessa que Deus constitui família para aqueles que temem a Ele. Lá em Êxodo capítulo 1, versículo 17, e eu pedi para o meu bom de Bíblia colocar para mim, diz assim: as parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes havia ordenado. Pelo contrário, deixaram viver os meninos. Qual é o contexto aqui? O faraó mandou que as parteiras hebreias matassem todas as crianças, todos os meninos que nascessem dos hebreus. E as parteiras hebreias decidiram, em vez de obedecer a faraó, se submeter a Deus. E diz a palavra que Deus deu a essas mulheres a bênção de constituir família. Uma outra coisa importante, quando você fala de temor do Senhor, é que o temor do Senhor traz bênção para nós e para os nossos filhos. Deuteronômio 5:29 diz assim, vamos lá, companheiro: quem dera que eles tivessem tal coração e sempre me temesse e guardasse todos os meus mandamentos, assim tudo iria bem para eles. Fala comigo assim: tudo iria bem para eles, para os filhos deles, para sempre. Observa que se nós temos, se você tem o temor do Senhor, isso respinga na sua história e na história da sua posteridade. Então, o temor do Senhor traz bênção para nós e bênção para os nossos filhos. Quem quer ter vida longa, levante a mão. Gente, todo mundo quer viver longamente, né? Todo mundo quer viver longamente. Em Provérbios 9, 10, versículos 10 e 11, vai mostrar que quem tem temor do Senhor tem vida longa. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer o santo é ter entendimento. Versículo 11. Porque por mim se multiplicarão os seus dias e aumentarão os anos de sua vida. Olha que promessa. Aí, se eu perguntar para você, quantos querem ser bem-sucedidos, as duas mãos vão ser levantadas, né? Todos nós queremos ser bem-sucedidos. Eclesiastes 8:12 diz o seguinte: ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e a vida dele se prolongue, eu sei com certeza que tudo correrá bem para os que temem a Deus. Fala comigo assim: tudo correrá bem para os que temem a Deus. Então, são promessas que eu e você precisamos nos apropriar, porque ele fala que aqueles que temem a Ele serão bem-sucedidos. 2 Reis 17:39 vai falar de libertação, mas adore o Senhor seu Deus e Ele os livrará das mãos de todos os seus inimigos. Todos os seus inimigos, você terá vitória sobre eles, pelo fato de você temer a Deus. Tem algumas coisas mais que eu queria falar com você rapidamente. A orientação. Gente, uma das definições que o salmista fala no Salmo 119, versículo 105, a respeito da palavra de Deus, ele diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Isso quer dizer que é como se, vamos dizer assim, vamos colocar essa figura, como se houvesse uma lanterna no seu pé, que iluminasse o caminho, que mostrasse para você por onde você deve andar, como você deve andar. Fala comigo assim: orientação. E aí existe uma outra coisa que você precisa lembrar, é que a Bíblia fala lá em Romanos 8, que nós temos um Espírito que nos guia. Você sabia que você tem um Espírito guia? Esse guia é o Espírito Santo. Fala que quem tem o Espírito de Deus,
o Espírito de Deus nos guia. Então, falando sobre orientação, o Salmo 25:12. No Salmo 25:12 diz assim: aquele que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Sabe, você está chegando numa encruzilhada, e você se pergunta, para onde eu vou? Direita ou esquerda? Ainda bem que eu fiz certo, porque eu tenho dificuldade com direita e esquerda, tá? Ainda bem que eu fiz direita e esquerda. Para onde eu vou? A palavra de Deus diz que para aquele que teme o Senhor, Ele instrui o caminho que ele deve andar. Uma outra coisa, quando você pensa em intimidade, você pensa em alguém que conhece muito bem a outra. Sabe qual é uma das minhas lutas há muito tempo com a igreja, com os crentes? É a desinformação sobre a sua fé. Eu me reuni com um grupo de homens lá da igreja de Friburgo, e eu descobri que alguns daqueles homens liam a Bíblia. Sabe que dia? No domingo, quando vinham para a igreja. Só isso. Só naquele dia. Eu falei, gente, como é que nós podemos crescer no conhecimento de Deus? Se nós não temos comunhão com Ele dia a dia. É muito difícil eu conhecer o Lúcio através da Beth. Sabe por quê? Porque eu vou conhecer o Lúcio de acordo com a visão da Beth. Agora é diferente quando eu vou na fonte certa, que é o Lúcio. Ele pode me dar o conhecimento melhor sobre quem ele é. Então, alguns de nós conhecemos a Deus através de outras pessoas e podemos ter uma visão diminuta, pequena de Deus. Eu já ouvi crentes falando assim: ai, pastor, eu não costumo compartilhar isso com Deus, não, acho tão bobagem, Deus tem tanta coisa para fazer. Que visão de Deus grandiosa, né? Poderosa, né? Poderosa. Mas é porque não tem ido na fonte. Observa que a minha palavra fala que Deus quer nos instruir no caminho que nós devemos andar. Esse versículo, Salmo 34:7, por favor, meu querido, coloca para mim. Fala, eu tive uma experiência, eu era recém-convertido, e nós estava sendo treinado para ser missionário. Existe uma experiência lá em Lucas 10, onde Jesus manda os discípulos de 2 em 2 em algumas cidades que ele ia pregar. E eles tinham que trabalhar, que estar naquele lugar, em troca de lugar para dormir e comer, e o tempo deles ali é para pregar o Evangelho. Nessa missão que eu fiz parte durante muitos anos, nós éramos enviados de 2 em 2, com uma roupa só, né? A roupa que estava vestida e outra roupa na mochila, e nós íamos para uma área, lógico que eles foram nesses ambientes antes para saber aonde nós podíamos ficar, né? E foi nessa época que eu conheci o sertão nordestino mesmo, né? A seca do Nordeste. E eu estava com um amigo meu, né? Quando nós fomos deixados na entrada da cidade chamada Algodão de Jandaíra. Se você tiver curiosidade de descobrir onde fica essa cidade, no interior da Paraíba, tinha um açude bonito, né? E eu e ele, tenso, nervosos, né? Ministraram muito sobre fé antes dessa experiência, mas nós estávamos com medo. Eu tinha 20 anos na época, ele tinha 17 anos. Então, assim, aquela preocupação, Washington, vamos ler o que diz Lucas 10, para nós procedermos da maneira correta. A gente se encostou na parede e fazia assim, de tanto medo que nós estávamos. Aí nós começamos a bater nas casas, procurar o lugar para ficarmos, né? Esse meu amigo é muito brincalhão. Ele falou que nós chegamos numa fazenda, onde o gato miava assim, miséria! E o cachorro latia, fome, fome, fome! Porque o Senhor falou para a gente que não tinha ali nem para ele se alimentar, avalia para nós. Resultado, chegou uma certa hora, antes de anoitecer, nós decidimos sair da cidade. Só, gente, que nós tínhamos que andar quase 30 quilômetros para chegar até a rodovia. Então, chegou uma hora, pensa você andando numa estrada de terra, que a gente escutava só o nosso passo, chap, 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 o chap das nossas pisadas.
Aí nós chegamos num lugar onde tinha, tem que olhar para esse tempo, né? Onde tinha o caminho e tinha um campo, essa estrada cortava um campo. De um lado ao outro desse campo tinha lindos bois pastando. Umas coisas muito bonitas, vários bois pastando. Eu percebi que quando nós chegamos mais próximo, todos eles levantaram a cabecinha para nos cumprimentar. Mas eu não imaginei que eles iam fazer o que eles fizeram. Todos eles vieram para cima da gente. Todos, não ficou um comendo, todos vieram para... Aí meu amigo falou assim mesmo, vamos correr, eu falei, a impressão que eu tinha é que se corresse, o bicho pegava, e se ficasse, eu orei para o bicho não comer. O que aconteceu, gente? O que aconteceu? Nós ficamos parados, e os bichos simplesmente cercaram a gente, Imagina qual era a oração. A oração era assim, Senhor, por favor, tira esses bichos daqui. E tinha um touro, nunca esqueço dele, um bichão marrom, com aquele negócio aqui grande, fazendo assim. Falei, é agora. Aí, o meu amigo, nós começamos a orar, eles foram saindo, só que eles estavam, parece, possessos, aqueles bois. Eles trancaram a estrada. Meu amigo falou assim mesmo, não temos que voltar para a cidade, sem voltar para o nada. Eu falei, não, nós vamos orar e esses bichos vão sair daí. Sentamos, ele falou assim que nesse dia ele quase me bate. Oramos, tá bom, os bichos saíram, nós resolvemos andar, crendo na história de Josafá, que quando foi guerrear, foi louvando a Deus, né? E eu falei assim, Sandro, vamos, mas vamos cantando, né? E aí o sucesso da época, dos anos 80, era uma música que falava assim, Santo, Santo, Santo é o Senhor, aí falava digno é o Senhor, Deus poderoso, e a gente cantando, né, eu de cabeça baixa cantando, quando eu levanto a cabeça, lá veio aquele bicho de novo fazendo assim. Aí nós pensamos assim, olha, na tua mão eu entrego o meu espírito. E é muito interessante que nós fomos chegando e o bicho foi abrindo assim, e nós passamos. Quando nós passamos, era tanta glória a Deus e tanta aleluia, que nós vimos que não tinha mais nenhum boi. Por que eu estou falando isso para você? Porque foi aqui que nós começamos a crer no que diz esse versículo. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Sandro falou, o anjo tinha alguma coisa que não permitia que aqueles bichos se aproximassem da gente. Depois dessa experiência, eu passei 3 dias sem comer, de tanta tensão, sabe por quê? Quando nós chegamos numa casa que nos deu lugar para dormir, o senhor, eu falei assim, aí contamos dos gados, né? Aí o senhor falou assim, mulher, é o gado de fulano de tal, não sei como esses meninos estão vivos, aí, 3 dias sem comer. O Sandro, mais novo do que eu, acorda às 5 horas da manhã, porque nós tínhamos que sair dessa casa, e falou assim para mim, Washington, quando eu penso em sair daqui, eu só vejo aqueles bois. Eu falei, Sandro, mas nós temos que continuar. Graças a Deus, no dia seguinte, nós encontramos uma fazenda, e que nós ficamos lá durante 20 dias, e fizemos o trabalho que nós tínhamos que fazer. Mas eu quero que você entenda sobre este versículo, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Tem uma coisa que nós queremos também, sustento, provisão. No Salmo 111, 5, diz assim, ele dá sustento aos que o temem, sempre se lembra da sua aliança. Olha que fantástico, ele dá sustento aos que o temem, sempre se lembra da sua aliança. Provérbios 22, 4, vai dizer para nós que Deus, que quem teme ao Senhor, tem riquezas, honra e vida. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são, vamos lá juntos, gente, são riquezas, honra e vida. De novo, riquezas, honra e vida. Essa é a recompensa para aqueles que temem ao Senhor.
E aí você pode pensar assim, vai chegar ou não vai chegar na definição? Já sei todas as promessas, algumas promessas, melhor dizendo, ligadas ao temor do Senhor. Já sei que é pelo temor do Senhor que eu começo a ter sabedoria. Em Provérbios 8:13, tem uma definição do temor do Senhor, que diz assim: o temor do Senhor consiste em odiar o mal. Eu odeio a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca que fala coisas perversas. O temor do Senhor nos faz ter aversão àquilo que Deus tem aversão. E o que é que Deus tem aversão? Deus tem aversão ao pecado, gente. Vamos supor que nós entrássemos nesse lugar e nós encontrássemos um cachorro morto, no estado de putrefação, com aquelas larvinhas entrando e saindo dele. Qual seria a sua reação? Você correria para cima daquele cachorro morto e pegaria nos braços e falaria: que coisa linda? Não. Você sairia de perto, você teria aversão. É justamente esse o sentimento que Deus tem em relação ao pecado. Deus tem aversão. Quando a mulher de Potifar, lá em Gênesis, na história de José, começa a dizer para José todos os dias: deita-te comigo. Diz a Bíblia que ela falava para ele todos os dias. José era jovem, José devia ser um rapaz bonito, e sendo assediado pela patroa, onde a patroa dizia para ele: deita-te comigo. Uma mulher que ficava muito tempo sozinha, sem a companhia do seu esposo, uma mulher carente, devia ser bonita, cheirosa, bem vestida, e essa mulher dizia para ele todos os dias: deita-te comigo. E um dia que ela quis pegar José de qualquer forma, José foge dela, mas ele fala assim mesmo: e eu pecaria contra o meu Deus? José não estava preocupado em pecar simplesmente contra Potifar, mas José sabia que o pecado dele, em primeiro lugar, atingiria Deus. Quando nós temos temor ao Senhor, nós temos respeito à santidade de Deus, respeito a quem Deus é. José fugiu, José não deitou com aquela mulher por causa do temor ao Senhor. Fala comigo assim: o temor do Senhor me livra do mal. O temor do Senhor livra você do mal. E uma coisa que é importante é nós podermos pensar em como nós podemos obter o temor do Senhor. Como que eu obtenho o temor do Senhor? A primeira coisa para que você e eu tenhamos o temor do Senhor e comecemos a crescer no temor do Senhor, porque isso é algo que tem que ser buscado, é tomar uma decisão consciente nesse sentido. Reconhecer, declarar: eu quero o temor do Senhor. Dizer para Deus: Senhor, enche o meu coração de temor a Ti. Eu quero Te respeitar. Porque uma das ênfases do caráter de Deus, que os seres viventes fazem, que os anjos fazem, é sobre a santidade. Os anjos dizem continuamente: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Observa que os anjos não dizem frequentemente: amor, 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 justiça, 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 misericórdia, 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 mas ele diz: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E sabe qual é o mandamento que Deus faz para nós? Sede santos, porque eu sou santo. E ele diz ainda assim: sede santos em todo o vosso procedimento. Aí você pode pensar: isso é demais. Ser santo em todo o meu procedimento. Querido, Deus não daria para mim e para você um mandamento que nós fôssemos incapazes de cumprir. Para nós sermos santos, eu preciso do Espírito Santo. Eu tinha uma missionária mexicana, que ela dizia constantemente para mim:
que, Washington, Deus está muito mais preocupado em que você seja santo do que você mesmo. Então, para quem que eu ia? Para quem que eu vou? Para Deus. É uma questão de todos os dias nós mergulharmos naquilo que Deus diz, naquilo que Deus diz. Então, tomar uma decisão consciente nesse sentido, preciso declarar, eu quero o temor do Senhor, confessar a Deus que não possuímos o temor do Senhor. Mas por que eu preciso confessar a Deus? Verifique a sua atitude em relação ao pecado. Você deixa de pecar por causa das consequências ou você deixa de pecar porque o pecado atinge a Deus? Se essa é a sua atitude, você precisa falar assim, Senhor, eu não tenho temor a Ti. Eu tenho temor do bispo Francisco, eu tenho temor da bispa Ana, eu tenho temor do meu líder, mas de Ti eu não tenho. Então, confesse a Deus, caso você não possui o temor do Senhor. Faça um estudo sobre o temor do Senhor. Pega todos os versículos, vai lá no Google, temor do Senhor, trocentos versículos sobre o temor do Senhor. Vai ler todas essas passagens que falam sobre isso. Leia, ore em cima disso, ore em cima disso. E por último, o último passo é você frequentar assiduamente a escola especial de Deus, que se acha intimamente relacionada com o temor do Senhor. Olha o que diz o Salmo 34, de 11 a 14, por favor. Salmo 34, de 11 a 14. Venham, meus filhos, olha como Deus é amoroso. Venham, meus filhos, e escutem, e eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Bota para mim o versículo, por favor. Quem é que vai ensinar o temor do Senhor, gente? O próprio Deus. Venham, meus filhos, e escutem, e eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Pode ir. Quem de vocês ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreie a língua do mal e os lábios de falarem enganosamente. Afaste-se do mal e pratique o bem. Procure a paz e empenhe-se por alcançá-la. O temor do Senhor me afasta, nos afasta do mal. E eu quero terminar concluir esse momento, lendo o que diz Jó, capítulo 28. Eu preciso confessar para vocês que quando eu estava preparando essa mensagem, eu pensei em ler apenas 2 versículos desse capítulo. Jó 28, capítulo 28, versículo 18 e 28. Mas eu descobri que toda a passagem, até o versículo... Espera aí que está uma dificuldade aqui. Até o versículo 28, fala sobre sabedoria. 28, 12, diz assim: mas aonde se achará a sabedoria? Em que lugar estará o entendimento? O ser humano não conhece o valor da sabedoria, e ela não se encontra na terra dos viventes. O abismo diz, ele não está em mim. O mar diz, não está comigo. Não se compra a sabedoria com ouro fino, e também não pode ser paga com prata. O seu valor não pode ser avaliado pelo ouro de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. O ouro não se iguala a ela, nem um cristal não se pode trocá-la por joias de ouro fino. Ela faz esquecer o coral e o cristal. O preço da sabedoria é maior do que das pérolas. O topázio da Etiópia não se compara com ela. Não se compra a sabedoria nem com ouro. Mas de onde vem a sabedoria? E em que lugar estará o entendimento? Está encoberta aos olhos de todos os seres vivos. O abismo e a morte dizem: ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus lhe entende o caminho, e Ele é quem sabe o seu lugar, porque o seu olhar alcança as extremidades da terra.
Ele vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando Deus regulou o peso do vento e fixou a medida das águas, quando determinou leis para a chuva e o caminho para o relâmpago dos trovões, então ele viu a sabedoria e se manifestou e estabeleceu, também a examinou. Fique de pé, por favor. E eu queria que nós lêssemos juntos o versículo 28, que diz assim, vamos lá, no 3, 1, 2, 3, e disse ao ser humano, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e afastar-se do mal é o entendimento. Amém? Dá para dar uma forte salva de palmas a esse Deus? Aleluia, aleluia. E eu quero que você lembre, querido, e nesse princípio está o princípio da sabedoria. Observa que Deus diz assim, e disse, Jó fala assim, e disse ao ser humano, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, afastar-se do mal é o entendimento. Quero orar por você. Põe a mão no seu coração. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós queremos crescer no temor ao Senhor. Nós queremos, Senhor, todos os dias, ter aversão por aquilo que o Senhor tem aversão. Nós não queremos mais nos encontrar apaixonados, amando, cultivando coisas nas nossas vidas, que são completamente contrárias à Tua vontade. E o Senhor conhece o coração de cada um aqui. O Senhor conhece, Senhor, em que áreas das nossas vidas, em que aspectos das nossas vidas, nós precisamos crescer em temor a Ti. Queremos, Senhor, ter atitude, como José teve. José tinha a convicção, Senhor, que o seu pecado atingia o Senhor. Tem horas que nós nos esquecemos, que machucamos o Teu coração quando procedemos mal. Tem horas que nós esquecemos como o pecado ofende a Tua santidade. Mas nós queremos, Senhor, ser ensinados pelo Senhor, nesse caminhar, ser ensinados pelo Senhor, pelo temor do Senhor. Senhor, nos faz crescer em temor a Ti, nos faz crescer em temor a Ti, nos faz crescer em temor a Ti, porque o temor a Ti é a sabedoria, o temor a Ti, Senhor, é o entendimento. Ora por você mesmo, querido, coloca a sua vida, traz temor ao nosso coração, Senhor, traz temor ao nosso coração, traz temor ao nosso coração, Senhor. Queremos ser íntimos do Senhor, queremos gozar da proteção do Senhor, queremos ser libertos daquilo que ainda nos prende, Senhor. Queremos ter vitória, Senhor, sobre os nossos inimigos. Queremos que a Tua bênção alongue as nossas vidas, Pai. Queremos ser bem-sucedidos, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Digno é o Cordeiro, Adore o Senhor, que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico se assenta sobre o trono dos céus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis.
está vestido no arco-íris, sons de trovão, luzes de relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder pra sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Cante alto, igreja, nessa manhã. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te Só igreja, erga tuas mãos nessa manhã e cante. Levanta a sua Levanta. mão bem alto assim. Santo, Santo, Adore alto, cante. Declare ao Senhor. Quero ouvir a sua voz. que era e é e há de vir. Declara a santidade do Senhor. Com a criação eu Oh canto Deus, oh Deus. louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Declara. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim. São vocês e a bateria nessa manhã. Santo. Santo, 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 Deus todo. Cante, igreja, alto. Erga tua voz. que era e é e Declara. há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Novamente. Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Santo. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Bem suave, fala assim. Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. É o Senhor dos Exércitos. Declara: Santo, Santo, Santo. É o Senhor dos Exércitos. Santo, Santo, Santo. É o Senhor dos Exércitos. Dá para dar uma forte salva de palmas a Ele? Santo. Põe a mão no seu coração. Quero orar mais uma vez por você. Se está conosco alguém que ainda não tornou Jesus Senhor da sua vida, faça dessa oração a sua oração e ore comigo assim: Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Eu abro a porta da minha vida e Te recebo como meu Salvador e Senhor. Eu Te agradeço porque me aceitas como eu sou
e perdoa os meus pecados. Toma conta da minha vida. Torna-me na pessoa que o Senhor deseja que eu seja. Ainda de cabeça baixa, de olhos fechados, tem alguém aqui nessa manhã que fez pela primeira vez essa oração, convidando Jesus para entrar no seu coração e ser o seu Senhor e o seu Salvador? Se tem, levanta assim a sua mão. Está difícil enxergar, mas levanta a mão. E eu quero que você faça mais uma coisa. Se você levantou a mão, venha até aqui. Eu quero abençoar a sua vida. Quero orar por você. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Tem mais alguém? Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós somos gratos ao Senhor por essas vidas, Pai. Somos gratos ao Senhor, que a boa mão do Senhor nos conduza em todos os caminhos do teu coração. Existe um caminho no coração de Deus para ti. Existe um caminho no coração de Deus para você. E que você viva intensamente este plano. Que Deus o leve a conquistas maiores nele. Vocês dois são umas bênçãos plantados na casa de Deus. E nós queremos que você receba todo o nosso carinho, toda a nossa forma de abraçar nesse momento. Nós queremos que vocês olhem para lá, virem para lá. Isso é para vocês. Deus abençoe. Aleluia. Glória a Deus por essa ainda palavra. Ainda de pé, eu queria que o pastor D'Angelo e a pastora Paula fizessem uma oração com o Washington Ana Maria. Pastor D'Angelo, quando o Washington foi para Friburgo, ele ficou semanas chorando, ele dizendo assim: o crente foi embora. Esses crentes fazem falta aqui, não fazem, gente? A gente sente muita falta, eles são muito amados por nós, né? Essa grande mulher de Deus, esse homem largo do Senhor, essa kitnet do Espírito Santo. Vocês sabem que ele me chama de kitnet, eu chamo ele de mansão, né? Amém. Vamos orar pela vida deles. Estende a sua mão para cá para a gente abençoar esse casal maravilhoso. Senhor, em nome de Jesus, nessa hora, como igreja, nós viemos aqui orar pela vida do pastor Washington, da pastora Ana Maria. Nós queremos, Senhor Deus, em primeiro lugar, agradecer pela vida deles, agradecer ao Senhor pelo privilégio que nós temos, Deus, de caminhar com eles, de tê-los próximos a nós. Sabe, quantas coisas nós aprendemos com eles, quantas bênçãos nós recebemos através da vida deles. Obrigado por quem eles são. Amém. Pelo grande homem, pela grande mulher de Deus. Amém. Que eles são, grandes líderes, grandes pastores. Amém. Obrigado, Senhor. E nós queremos aqui declarar as bênçãos do Senhor sobre eles. Pedir, Espírito Santo, que o Senhor venha conduzi-los todos os dias aos caminhos que o Senhor tem para eles. Amém. Todos os dias. Amém. Que eles possam temer ao Senhor e ouvir a Tua voz, a Tua direção diariamente. Amém. Fortalecendo eles em seu ministério, fortalecendo eles nos seus sonhos, seus planos, que eles nunca deixem de sonhar, porque o Senhor é com eles. O Senhor vai realizar cada um dos seus sonhos e seus planos. Nós, como igreja, abençoamos eles agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Aleluia. Eu só quero falar uma coisa. Amém. Enquanto o D'Angelo orava, na minha cabeça passou um filme, né? Não tem como não passar quando eu olho para essa recepção. Quando eu lembro do pastor Washington ali contando o horário do bispo Francisco, né? Para ele não passar do horário na palavra. E o bispo já ficava aqui desesperado. Não tem como olhar para essa igreja e não ver o jeitinho de vocês em tudo, sabe? Vocês colocaram um tempero aqui.
E eu quero profetizar que tudo que vocês plantaram aqui, vocês vão semear muito mais aonde vocês estão. Vocês são muito preciosos para nós. E vocês continuam presentes aqui, através da recepção, do serviço, porque tem o dedinho de vocês. E vocês fazem falta. Aleluia. Através do Instituto de Vencedores, das aulas, a digital de vocês está aqui, sem dúvida. Exatamente. Sem dúvida. Amém. Amém. Digital de vocês no ensino. Gente, deixa eu dar um testemunho, bispo, 1 minuto. 1 minuto. Sim. Não, eu quero testemunhar do... A gente falou de servir. Gente, ele é pastor. Dá o microfone pro pastor, ele se empolga. Teve a campanha agora de servir, né? Todo mundo acompanhou a nossa campanha. Eu queria dar um testemunho lindo. Vocês viram aqui na frente, aceitando Jesus aqui. O Cristiano e a Tati, né? Então, levanta a mão, eles vieram aqui aceitar Jesus. Mas se vocês olharem para eles, quem chegou aí viu que eles estavam lá na frente servindo quando vocês chegaram. Vocês viram eles lá na porta? Eles vieram hoje visitar, mas já chegaram lá, queremos servir. Eles vieram visitar a igreja, mas já botaram o crachá para estar lá servindo. Isso é amar a Deus. Deus abençoe vocês. Amém? Sejam muito bem-vindos. Aqui é a casa de vocês também. Amém? Amém. Que legal. Valeu. Eu tenho que fechar o culto, gente, porque o almoço de domingo sou eu que faço. Vai ser picadinho de carne hoje com purê de banana da terra, com gengibre, um pouquinho de limão. Depois eu dou a receita, não se preocupa não, tá? E eu queria avisar o seguinte: amanhã, segunda-feira, 22 horas, no nosso canal de Zoom, A Força do Homem. Eu não quero mulher vendo esse negócio. É homem, entendeu? Então os homens, por favor, vai pro quarto, vai pra sala. É só o homem, não quero ver mulher. Entendeu? Diz que tem uma aqui que fica escutando do lado com um caderninho anotando. E olhando para ele, falando, viu? Negativo, é tempo do homem, amém? Quero saber de mulher perto não, amém? Proibido, tá? E, que bom, gente, que bom que a gente teve uma aula de sabedoria hoje, que bom que essa sabedoria, essa unção de sabedoria está invadindo a sua mente. Aguardo vocês sábado aqui no TAC, é para toda a igreja, para toda pessoa que frequenta a célula, quer abrir célula, faz parte de célula, todo mundo. Nós vamos trazer um momento de oração, motivação, encher nosso coração. Quando eu disser, Sara Nossa Terra Recreio, você grita, tô pronto, tá bom? Então esse sábado é para que a Sara Nossa Terra Recreio, Sara Nossa Terra Recreio, tô pronto, eu tô pronto para servir, tô pronto para ajudar, tô pronto para amar, tô pronto, né? Só falta tô pronto para abraçar não dá ainda, tá? Mas o importante é que você esteja pronto para servir em nome de Jesus. Posso orar por você? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a unção e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de vós. Essa semana, você vai ter uma semana com muita paz no coração. Paz do coração é importante. Paz com Deus, paz de Deus e paz com os homens. Essa semana, você está invisível aos teus inimigos. Por quê? Porque você está coberto pelo sangue de Jesus. O inimigo não pode tocar você, não pode tocar sua mente, não pode tocar sua alma, porque você está coberto pelo sangue de Jesus. Essa igreja ora por você, ora pela sua família, ora pelo seu trabalho. Essa semana, porque você tem semeado na presença do Senhor, Ele vai te dar uma colheita. Escutei não, gente, como é que vai ser a sua colheita? Eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo, em nome de Jesus. Eu te abençoo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.